Gênesis 22, hoje nós vamos para a vigésima, né, Tiago? 20ª mensagem da nossa série sobre o livro de Gênesis. Lembrando que, e reforçando, irmãos, que essa série de mensagens aqui, nós começamos lá no capítulo 1, já é a mensagem de número 20. Aqui a ideia, irmãos, é a gente ir capítulo por capítulo e meditar o que aquele capítulo ou aquele texto tem para nos ensinar. Como se fosse a revista da escola bíblica. Lembra que a gente entrava lá e o que tinha na lição era o que a gente ia estudar. Então a ideia é essa, é estudar o que a gente pode tirar e aprender em cada capítulo. E hoje estamos no capítulo de número 22. Eu estarei lendo, os irmãos somente acompanhem. Que diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Somente até aí, amados. O resto eu vou lendo com os irmãos ao decorrer da mensagem. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 22 de Gênesis, que é o capítulo onde Deus prova a Abraão. O versículo que nós lemos usa a palavra tentou. Mas nós sabemos que Deus não tenta a ninguém. Então a tradução melhor aqui seria que Deus provou a Abraão. E nós vamos extrair aqui algumas lições importantes desse texto. A primeira coisa importante que nós temos que observar aqui é o contexto aonde essa história passa. Nós já sabemos que Deus chamou Abraão, mandou que Abraão saísse da sua terra, do meio da sua parentela, prometeu que Abraão seria pai de uma grande nação e que através de sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. Mas Abraão já era um senhor de idade, já era um idoso, sua esposa Sara também, mas no tempo determinado, depois de muitos anos, Sara engravidou e nasceu então Isaque. E agora, possivelmente no capítulo 22, Abraão estava vivendo um dos melhores momentos da sua vida. Porque aqui nesse contexto, Abraão já era um homem próspero financeiramente. Deus já tinha abençoado Abraão e com certeza ele tinha uma vida confortável. Ele comia do bom e do melhor, ele tinha o que de melhor aquela época podia oferecer, Abraão tinha. Então ele estava em um contexto agradável, além de sua bênção financeira, além da bênção espiritual, porque Deus era com Abraão, Abraão era um homem amigo de Deus, a Bíblia diz. Abraão também agora estava vivendo o melhor momento no sentido familiar, porque agora o sonho de Abraão, que era ser pai, juntamente com Sara, tinha se realizado. Então Abraão ele estava experimentando, talvez a melhor fase da sua vida, em todas as áreas. Então o contexto que Abraão estava era um contexto favorável, era um contexto agradável. Mas a questão é que Deus agora vai tirar Abraão desse contexto e vai levar Abraão para um contexto desconfortável. Porque Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sabe o teu filho, o teu único filho, aquele a quem tu amas, aquele a qual você esperou sua vida inteira. Então, Abraão, você vai pegar ele, você vai levar lá no Monte Moriá e você vai sacrificar ele. Você vai degolar ele, você vai cortar ele, você vai matar ele e vai oferecer ele para mim como sacrifício. Veja, irmãos, que pedido mais absurdo esse pedido que Deus fez para Abraão. Quantos de nós teria coragem de fazer isso? Quantos de nós estaria disposto a fazer isso? E agora então Abraão, ele obedece à voz do Senhor e ele vai para o monte, ele caminha junto com seu filho Isaque. E quando ele levanta o cutelo para matar o seu filho, o anjo do Senhor brada lá do céu e fala: Abraão, não faça isso ao menino. Então quando Abraão olha para trás, lá está um cordeiro, que Abraão então sacrifica como se fosse Isaque. E a partir dali Deus abençoa Abraão mais uma vez e diz: Abraão, como não me negaste nem o teu único filho, mas obedeceste a minha voz, eu te abençoarei grandemente. Então Abraão ele foi provado por Deus e ele foi aprovado.
E aqui nesse texto, eu quero extrair 3 coisas importantes. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, amados, é a fé de Abraão. Porque a Bíblia vai dizer, Gênesis 22, versículo 5, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Perceba que ele fala no plural. Ele diz, e havemos adorado, tornaremos a vós. Ele estava dizendo assim, olha, eu e Isaac vamos subir no monte, nós vamos fazer o que tem que ser feito, e eu e ele vamos voltar. Perceba que Abraão não disse, eu vou subir e vou voltar, porque ele ia matar o seu filho, ele iria oferecer o seu filho em sacrifício. Mas Abraão, ele tinha convicção de que mesmo que ele matasse o seu filho, Deus tinha poder para ressuscitar. Vamos comigo, irmãos, lá no final da Bíblia, em Hebreus capítulo 11. Hoje nós vamos bem rápido aqui, para a gente não passar tanto do horário. Hebreus capítulo 11, versículo 19, que diz assim, Hebreus 11, versículo 18, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Perceba o que a Bíblia diz, que Abraão, ele tinha no coração dele uma confiança, que mesmo que ele matasse Isaque, Deus tinha poder para ressuscitar. E por que Abraão tinha essa convicção? Porque ele sabe que lá atrás Deus fez uma promessa, que Isaque era o filho da promessa. Então Abraão sabia que mesmo que o menino morresse, Deus tinha poder para ressuscitar. Essa daqui, irmãos, é a fé de Abraão. A primeira lição que nós aprendemos aqui é a respeito da fé. Irmãos, olhe para cá e preste muita atenção. Nós temos que cultivar e colocar a nossa fé em ação, porque nós podemos vir à igreja, nós podemos crer que existe Deus, existe um Deus poderoso, mas se nós queremos viver milagres, nós precisamos colocar a nossa fé em ação. E como que coloca a nossa fé em ação? Presta atenção, a nossa fé é colocada em ação através daquilo que a gente crê, mas também através daquilo que a gente fala. A nossa palavra demonstra a nossa fé. Lá em Gênesis 22, volta lá, eu não vou ler, mas volta lá, porque a gente vai ler outros textos. Abraão, quando ele vai subir no monte, a Bíblia diz que ele diz, olha só, Abraão diz, ele fala, eu e o moço vamos subir, e eu e o moço vamos voltar. Ele verbalizou. Se você for um pouco mais para baixo, Gênesis 22, versículo 8 diz assim, e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E disse Abraão, a fé de Abraão não era apenas uma fé intelectual, não era apenas uma fé na mente dele, mas era uma fé que era demonstrada através das palavras. Agora deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, eu não sei se você está precisando de um milagre da parte de Deus, eu não sei se você está precisando de uma providência da parte de Deus, talvez até você precise de algo, mas você não consegue visualizar que Deus tem poder para fazer. Mas nessa manhã Deus chama a nossa atenção, e Ele está dizendo que a nossa fé precisa ser colocada em prática, através das nossas palavras, porque a nossa palavra tem poder. Jesus disse assim, se disserdes a este monte, se o que, irmão? Se disserdes a este monte, e crer em teu coração e disser, lança-te daqui para lá, e crer, e não duvidar, tudo o que pedirdes na oração vos será feito. Então, irmãos, talvez a porta está fechada, mas você precisa dizer que a porta vai se abrir em nome do Senhor Jesus. Talvez a enfermidade está aí, mas você precisa dizer que essa enfermidade vai embora em nome do Senhor Jesus. Talvez exista uma causa lá na justiça, mas você precisa dizer que Deus vai mudar esse quadro, e essa causa, ela vai caminhar para a glória do nome do Senhor Jesus. Há um poder em nossas palavras, amados, há um poder naquilo que a gente fala. Abraão disse, eu vou subir com o moço, e eu e o moço vamos voltar. E nessa manhã Deus está dizendo para você,
que talvez a única coisa que esteja faltando é você usar a tua palavra, é você declarar com fé que o milagre vai acontecer. Mas Deus sabe do que eu preciso, mas Deus quer ouvir você falar. Mas Deus sabe da minha necessidade, eu estou chorando tanto, irmão. Choro não move a mão de Deus. Presta atenção no que eu estou dizendo, eu vou repetir porque eu não falei errado não. Choro não move a mão de Deus. Lembre que todas as vezes que Jesus encontrava alguém chorando, o que ele dizia? Não chores. Quando ele encontrou a mulher que estava lá com seu filho morto, ela tinha razão ou não para chorar, irmão? Sim ou não? Sim, era o único filho dela. Mas Jesus disse para ela: mulher, não chores. Irmão, ficar chorando, ai coitado de mim, ai meu Deus, eu não aguento mais, irmão, não vai resolver nada. Sabe o que vai resolver? Tem a hora de chorar, tem a hora de chorar, mas o que vai resolver é você enxugar o seu choro e falar: Deus, eu creio no meu milagre em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muda essa história no nome do Senhor Jesus. Mas eu não tenho mais forças. Então nesta manhã Deus vai te renovar. Mas eu estou tão abatida. Então nesta manhã Deus vai te dar força, porque a tua fé, a tua palavra vai fazer um movimento no mundo espiritual. Fé, irmãos, nós precisamos declarar. Está aí a minha mãe. Eu não sei se eu já contei aqui, mas vou contar se eu não contei. Isso aqui é história verdadeira, irmãos. É duro, irmão, você congrega com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua sogra. Você tem que falar a verdade, irmão, porque senão o povo dá um glória ali, está aumentando essa história aí, mas essa história é verdadeira, irmão. Um dia, irmão, eu estava numa prova, eu não era nem casado ainda, mas uma prova, irmão. Mas a gente gostava de passar prova, gostava não, mas passava bastante. Aí, irmão, aí uma prova, e aí, irmão, sei que chegou e estava lá atrasado, irmãos, o aluguel. Uma luta, irmãos. E não tinha dinheiro. Eu não lembro se era um ou se era dois aluguel, eu não lembro, acho que era um. E aí, eu acordei um dia com fé, irmãos, e falei: mãe, eu pode descer no centro agora, porque eu vou lá no banco e vai ter dinheiro na minha conta. Cadê a Pâmela? É verdade ou não é, Pâmela, isso daí? É verdade. A minha conta, irmãos, eu tenho olhado na semana passada, estava no saldo negativo. Mas eu não sei porque eu acordei com fé naquele dia, irmãos. Eu falei: vai ter dinheiro na conta. Eu já namorava com a Eula, agora que eu lembrei. Cadê a Eula? A Eula lembra disso daí. Irmãos, não tinha dinheiro, mas eu falei: mãe, vai no centro, eu vou lá no banco, eu vou lá no Bradesco. Por que você não vai no Bradesco ali? Não, eu vou no Bradesco do centro, porque eu vou andando daqui até lá, eu já vou em oração. E fui, irmão, em oração. Falei: vai ter o dinheiro do aluguel na minha conta. Eu acho que o aluguel era R$500, não sei. Eu só sei que eu cheguei lá, irmãos. Minha mãe falou: Andrei, você está com muita fé. Passei o cartão, irmãos, tinha R$700 na minha conta, irmãos. Pagamos o aluguel e ainda levei a Eula para tomar um sorvete ainda. Porque quando a gente coloca a fé em ação, irmão, o negócio acontece. Eu não estou dizendo que toda vez vai acontecer isso, mas de vez em quando, irmão. Se você colocar a fé em ação, o milagre vai acontecer. Você acredita nisso, amada? Você acredita nisso? Então Deus está falando com você nesta manhã. Comece a declarar a vitória. Comece a declarar que vai acontecer, porque eu acredito que Deus tem poder para fazer o impossível. Primeira lição que nós aprendemos com Abraão, a fé de Abraão. Segunda lição que eu aprendo no capítulo 22 é a obediência de Abraão. Vamos lá, irmãos, versículo de número 18. Diz assim: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Irmãos, repita assim comigo: a fé e a obediência andam juntas. Vamos mais uma vez? A fé e a obediência andam juntas. Irmão, isso daqui é importante, irmãos. Presta atenção. Não tem como eu dizer que tenho fé em Deus se eu sou desobediente. Tem pessoa que fala assim: eu tenho muita fé. Fé no que? Não, eu tenho fé em qualquer coisa, mas eu tenho fé. Não, aí não adianta. A fé, irmãos, ela tem que andar junto com a obediência. Porque a obediência, ela é uma demonstração da fé. Presta atenção, a obediência, ela é uma demonstração da fé. Se eu apenas falo que tenho fé, mas eu negligencio aquilo que Deus fala para me fazer, a minha fé não serve para nada. Então, quando eu obedeço a Deus, é uma demonstração de fé. Lembra lá em Deuteronômio, quando Deus fala a bênção e a maldição? E aí tem lá a lista:
se vós obedecerdes a minha voz. E aí ele começa a falar: os teus celeiros encherão, e vocês vão ser abençoados, e aonde vocês forem vão prosperar, se obedecer. Mas se desobedecer, aí ninguém lê essa parte de desobedecer. E é terrível essa parte. Que aí tem um monte de coisa ruim que ia acontecer. Então eu quero ler com os irmãos um texto em Lucas. Vamos lá, Novo Testamento, Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas 6, 46 diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto e corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. A obediência é a base da nossa fé. Não adianta eu dizer que é Senhor, Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida, se eu não obedeço o que Ele manda. Abraão recebeu de Deus uma ordem absurda. Eu quero que você entenda, irmãos, que em momento algum Deus disse para Abraão que iria ressuscitar Isaac. Abraão, ele estava no escuro. Deus disse apenas: vai lá e mata o seu filho. Deus não disse o resto da história. O resto era a fé de Abraão. É por isso que a fé é a certeza daquilo que não existe. Porque Deus não tinha dito que ia ressuscitar. Mas Abraão, mesmo sem saber o que ia acontecer, ele obedeceu. Então eu aprendo aqui, irmãos, a importância da obediência. Um verdadeiro discípulo de Jesus, um verdadeiro discípulo, uma característica dele é a obediência. No mundo aí fora, irmãos, nós estamos vivendo um período, e vai se agravar. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos, só não vê quem não quer. Os sinais estão aí escancarados, irmãos, escancarados. Jesus em breve vai voltar. E muitas pessoas estão criando um tipo de evangelho, que não é nem correto usar a palavra evangelho, mas a pessoa ela quer servir a Deus assim: eu creio em Jesus, eu tenho Jesus no meu coração, mas eu vivo da minha maneira. Eu faço aquilo que eu quero, porque o importante é que eu tenho fé. Então esse tipo de fé não serve para nada. Não adianta apenas eu dizer que creio, sendo que eu vivo a minha vida como que eu quero viver. Não, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele obedece a Jesus. Ele ouve as palavras de Jesus e pratica, mesmo aquelas que exigem dele uma renúncia. Mesmo naquele momento que eu tenho que renunciar àquilo que eu gosto. Mas se eu sou discípulo, eu obedeço. Então a obediência é um fruto importante do discípulo. Abraão, ele obedeceu, mesmo sendo uma ordem absurda, mas Abraão obedeceu. E nós também precisamos obedecer. Eu te convido a refletir nesse momento. Quantas coisas que talvez existem na minha e na sua vida, que talvez eu saiba que não agrada a Deus, mas mesmo assim eu faço. Eu sei que isso é errado, mas eu faço porque Deus ele me ama mesmo assim. Não, meu amado. Nós já aprendemos que Deus é amor, mas Ele é justiça. Evangelho, irmãos, é renúncia. Evangelho é tomar a sua cruz e renunciar a si mesmo. Muitas vezes as pessoas elas querem servir a Deus e querem vir à igreja. Eu quero vir à igreja e me sentir melhor. Não, irmãos, eu não estou aqui para te fazer sentir melhor. Muito pelo contrário. Muitas vezes a gente tem que se sentir pior. Porque a palavra ela vai nos confrontar. E quando a palavra nos confronta, ela mostra para nós a nossa verdadeira natureza. E o quanto nós precisamos melhorar. Evangelho é isso, irmão. É por isso que Jesus disse, a palavra nos ensina: analise o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice.
Porque quando eu analisar a mim mesmo, quando eu olhar para mim, quando eu olhar para aquilo que Deus espera de mim, e o quanto eu estou sendo aquém daquilo que Ele quer, eu vou ter um sentimento de contrição. É por isso que a ceia, quando a gente vai participar, a gente sente aquele sentimento de contrição, de tristeza, porque a gente sabe que a gente não está fazendo o que nós deveríamos fazer. A gente sabe que a gente está sendo falho, que a gente tem muito a melhorar. Então nesta manhã que nós sejamos obedientes, que nós possamos olhar para nós e falar: Deus, eu preciso obedecer mais. Eu preciso renunciar mais o meu eu, renunciar mais a minha carne. E eu quero te dizer, irmão, que obedecer a Deus, preste muita atenção. Obedecer a Deus não traz prejuízo nenhum, muito pelo contrário. Vai lá em Gênesis 22, irmãos. Isso aqui é tremendo, irmãos. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, irmão. Quando você tem uma fé baseada na palavra, irmão, você não vai precisar ficar ouvindo palavra de profeta. Você não vai precisar ficar ouvindo palavra de autoajuda. Quando você entender a palavra de Deus, você vai ver que a palavra é suficiente para te renovar. Irmão, veja, Gênesis 22, versículo 16. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente. Irmão, preste atenção, irmãos, e creia nessa palavra. Abraão obedeceu a Deus, e por ele obedecer a Deus, Deus abençoou a Abraão. Irmão, que coisa maravilhosa, irmão. Quando nós obedecemos a Deus, existe uma palavra de bênção para a sua vida. Quando eu renuncio a minha carne, quando eu renuncio o meu eu, e faço aquilo que Deus quer, é como se fosse um imã, aonde eu atraio a bênção de Deus. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Vai começar a acontecer coisas na sua vida que você fala: meu Deus, mas de onde que veio isso? Eu não estava nem esperando essa bênção, esse milagre. É porque a bênção de Deus atrai, a obediência atrai a bênção de Deus. Você acredita nisso, amado? Muitas vezes você fica lutando com a sua própria força, tentando alcançar as coisas pela sua própria força, mudar as situações pela tua própria força. Mas se você obedecer a Deus, a bênção de Abraão, a bênção de Deus, ela vai te alcançar. A bênção de Deus vai alcançar a sua vida. Creia nessa palavra. E para finalizar, irmãos, a última coisa que eu aprendo aqui nessa palavra, nós falamos sobre a fé, nós falamos sobre a obediência. E em último lugar, o que me chama a atenção nessa palavra é que é um tipo, ela tipifica a nossa salvação. O versículo 13 diz assim: então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Irmãos, quem que era para morrer aqui? A ordem era para que quem morresse? Quem era para morrer, amados? Isaque, o filho. Mas quando Abraão levanta o cutelo, o anjo do Senhor brada para que ele não faça isso. E quando ele olha para trás, tem um carneiro lá, e ele sacrifica o carneiro no lugar do seu filho. Percebemos que esse lugar aqui onde aconteceu isso é no Monte Moriá, aonde lá na frente seria construído o templo, inclusive aonde até hoje é o terreno mais valorizado do mundo, aonde tanto os árabes como os judeus como cristãos amam aquele pedaço de terra, aonde está lá, eu acho que é Domo da Rocha, né, em Israel. É nesse lugar, no Monte Moriá, exatamente nesse lugar, tem a pedra até lá, até hoje. Agora perceba, o carneiro morreu no lugar de Isaque, tipifica Jesus, que também morreu em nosso lugar. Jesus morreu em nosso lugar. E é interessante que a Bíblia diz, irmãos, preste atenção nos detalhes, irmãos. A palavra de Deus é muito rica, eu amo a palavra de Deus. O versículo 13 diz que ofereceu em holocausto. Ofereceu em holocausto. Há uma diferença em holocausto e sacrifício.
Holocausto significa queimar no fogo. Quando a gente fala de uma oferta em holocausto, é quando você pega a oferta, mata ali o animal, e ele é queimado totalmente no fogo. Quando a gente fala de holocausto, nós estamos falando de entrega completa. Nós estamos falando de entrega completa. Jesus se entregou por completo por nós. Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele não falou assim: eu vim aqui para salvar a humanidade, mas eu vou reservar um pouquinho do meu tempo para salvar a humanidade, e um outro tempo eu vou fazer outra coisa. Eu vim aqui para salvar a humanidade, mas eu não vou entregar minha vida por completo não, só a minha mão, pode cortar a minha mão aqui. Mas não, ele se entregou por completo na cruz do Calvário. Irmão, é por isso que a ceia, nós fazemos ela todo mês. É para a gente não esquecer do tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós. Ele se entregou por completo. E se Jesus se entregou por completo, ele morreu na cruz, ele apanhou, ele foi esbofeteado, ele foi envergonhado, colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos, levou chibatadas, foi crucificado naquela cruz, sangrou, morreu por nossos pecados. Deus, ele não espera nada de nós a não ser uma entrega completa. A nossa vida tem que ser uma entrega completa ao Senhor Jesus. Todos os dias nós temos que entender que a nossa vida é dele. E essa passagem tipifica o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Ele morreu em nosso lugar. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para relembrar o sacrifício. E eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Se coloque de pé, por gentileza. E eu quero concluir dizendo, nós aprendemos aqui 3 coisas no capítulo 22. Sobre a fé de Abraão, sobre a obediência e sobre a salvação. Que nós possamos, irmãos, aprender com isso. Talvez essa manhã, o que está faltando mais para você, é você colocar a sua fé em ação. Talvez alguma coisa na sua vida está fora do lugar. E talvez a única coisa que está faltando é você entender que não é a sua força que vai resolver isso. Não é o seu intelecto, mas é você colocar a sua fé em ação. Talvez o que está faltando para você nessa manhã é a obediência. Talvez você está vivendo em um contexto ou fazendo algo que não agrada a Deus, e talvez é por causa disso que existem coisas que não estão fluindo na sua vida. Mas Deus está falando: obedece, meu filho, obedece, porque a obediência vai atrair a bênção de Deus para a sua vida. E nessa manhã, todos nós, que ao participarmos da ceia, nós possamos entender que Jesus se entregou por completo por nós, e a nossa vida também tem que ser uma entrega completa para Ele. Vamos orar nesse momento. Fecha os teus olhos. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, ó Senhor, de estarmos na Tua presença, de poder ouvir a Tua palavra, de poder ouvir a Tua voz, sabendo que o Senhor é grande, o Senhor é fiel e verdadeiro. Ó Deus, que nós possamos aprender com Abraão nesta manhã, que nós possamos aprender com a fé de Abraão, que nós possamos aprender com a obediência de Abraão, e que nós possamos entender que o Senhor se entregou por completo por nós na cruz do Calvário, e morreu em nosso lugar, assim como aquele carneiro morreu no lugar de Isaac. Que o nosso coração nessa manhã seja envolvido por um sentimento de gratidão, Senhor, por um sentimento de gratidão em saber que o Senhor já fez a sua parte, e nós também precisamos fazer a nossa. Nós precisamos ser gratos, ser obedientes, ser crentes, acreditar, colocar a nossa fé em ação. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que nesta manhã esse seja o nosso sentimento, essa seja a nossa postura, que nós tenhamos uma vida de fé, uma vida de obediência, uma vida de gratidão. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo agora possa renovar a cada coração, ó Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa soprar nesta manhã. Ó Deus, que agora o Senhor possa quebrar todo o jugo, toda a frieza, todo o sentimento de ingratidão.
Ó Deus, que toda cadeia, toda falta de visão possa ser quebrada em nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz que nós temos que colocar a nossa fé em prática. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, que essa porta que está fechada, ó Deus, que ela se abra agora em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar agora, ó Deus, aonde tiver um coração com fé nesta manhã, que essa porta possa se abrir. Ó Deus, que essa causa na justiça, eu quero declarar agora em nome do Senhor Jesus, que o Senhor entre agora com providência e esse negócio vai andar. Ó Pai, que essa enfermidade, seja no corpo, seja na alma, ela seja curada agora em nome do Senhor Jesus, da cabeça até a planta dos pés. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu determino a bênção e o milagre na vida da tua igreja. Que nós sejamos crentes, que nós sejamos obedientes e que nós sejamos gratos. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém e amém.